David, para a gente entender como você definiria o seu propósito pessoal? O David está na Terra para fazer o quê? Perfeito. Tiago, não me deixe esquecer dessa pergunta, eu só quero complementar um negócio muito importante que você falou, que são as nossas dores, né? As dores de quem vive o propósito. E veja, as dores de quem vive o propósito, elas são inerentes propriamente ao propósito, porque acompanham, né? Agora, o que faz você suportar a dor do propósito? Eu vou dizer para você o que faz, baseado numa pergunta que eu recebi ontem que eu achei extraordinária. Alguém me perguntou assim ontem na live que eu fiz lá no YouTube, no Instagram, você acha que existe uma idade limite para viver o propósito? Eu achei fantástico, né? Porque as pessoas têm muito isso. Existe idade para ficar rico, idade para começar a trabalhar, aquela coisa toda, né? As pessoas tentam colocar um termômetro para ferir o nível de sucesso. E aí você olha para a Bíblia, você vai ver, por exemplo, homens como Moisés. Moisés se tornou libertador do povo de Israel com 80 anos de idade. Você olha para Abraão, que teve o seu filho depois dos seus 100 anos de idade. Você vai ver João Batista, que se tornou a voz que clama no deserto, com 30 e tantos anos de idade também. Ele era 6 meses mais velho do que Jesus, então vamos dizer que ele começou com 30 anos também. Jesus começou o ministério público dele também com 30 anos. Aí a pergunta que faz conectar com a resposta da idade para se viver o propósito é justamente isso daqui, que conecta com as dores. Aonde eles estavam? A resposta é, estavam sendo preparados, forjados, sabe? Forjados de maneira genuína. Ou seja, eu conheço você agora, mas quanto tempo você está sendo forjado para viver o seu propósito naquilo que você está fazendo agora? A mesma coisa eu. Então veja, essa forja de viver o propósito que nos leva para o tempo certo para ser efetivo naquilo que Deus nos chamou para fazer, é também o propósito que nos dá resiliência para suportar as nossas dores. Então basta pensar, eu tenho 30 anos de idade, Deus nos fez ser o pastor mais seguido do mundo na internet. Só que, veja, eu tenho 30 anos de idade, mas eu não comecei a pregar com 30, eu comecei a pregar com 20. E eu venho sendo moldado por Jesus há muito tempo. Quando eu comecei com essa exposição na internet, eu tinha 28 para 29 anos. E cara, eu comecei a ser atacado duramente, eu comecei a apanhar, eu fui atacado por grandes líderes religiosos. Você imagina que se eu não estivesse preparado espiritualmente e emocionalmente, eu teria sucumbido. Eu teria desistido de tudo. Então, os momentos de forja, esses momentos de processo são extremamente importantes para que a gente não desista do nosso propósito de vida, que gera exatamente isso, maturidade ou resiliência, que é a capacidade de suportar sem quebrar. Agora, respondendo a... Como é que você define o seu propósito? Exatamente. Por que David nasceu? O que ele está fazendo na Terra? Eu também tive essas tentações de tentar reproduzir aquilo que os outros estavam vivendo. Eu sou formado em Direito, eu fiz curso para ser piloto de avião, eu fiz um monte de outras coisas para tentar viver outra coisa que não era o meu propósito, justamente nessa questão de tentativa e erro, de tentar viver aquilo que eu achava que seria melhor para mim. Por quê? Porque quando Deus falava comigo sobre propósito, sobre meu propósito, parecia muito distante da minha realidade. Quando eu descobri o meu propósito, ficou mais claro. Então, qual é o meu propósito? Eu sei que eu nasci para ser um evangelista. Então, eu não nasci para ser um pastor de igreja, eu não nasci para ser um treinador de pessoas, eu não nasci para ser qualquer outra coisa senão aquilo que eu faço agora. Então, o que eu faço? Eu falo de Jesus. Eu aponto Cristo. Não é eu que mudo a pessoa, não é eu que faço o ser humano se arrepender do pecado dele. Quem faz isso é o Espírito Santo, é a tarefa única e exclusiva de fazer o homem se arrepender. Agora, eu só faço uma coisa, eu aponto Jesus, eu aponto o caminho, é para lá, é Cristo. Esse é o único caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Dentro da minha palavra existe consolo, porque você nunca vai resgatar alguém batendo na cara de alguém. Você sempre vai chegar e vai trazer cura. E é isso que Jesus faz. É a boa nova. O evangelho tem etapas. Por mais que uma hora ele vai ter que ser confrontado, Perfeito. Agora mas aí está o consolo. Agora é isso que as pessoas
precisam entender e que para mim foi importante É entender. porque você fala sobre consolo, as pessoas acham que você rejeita o confronto. Mas isso é uma ignorância. É uma ignorância tamanha, Lógico, porque lógico. não tem como pregar o evangelho inteiro em uma mensagem de 1 hora. Uhum. O evangelho é extremamente, não complexo, simples, mas ele tem fases. Então, olha só, se você olhar para a Bíblia, Jesus vai dizer o seguinte: deixar vir a mim aqueles que estão fracos, oprimidos, sobrecarregados, Cansados. que eu vos aliviarei. Esse é o primeiro passo. Uhum. Então, se eu pudesse dizer sobre o meu ministério, eu estou exatamente nesse primeiro passo, do sobrecarregado. Agora vem o segundo passo. Aí Jesus diz: agora peraí, tá aliviado, tomou do meu jugo que é leve. Agora, se você quiser vir após mim, aqui vem o segundo passo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então eu consigo ir até esse segundo passo. Eu consigo falar sobre isso. Eu consigo falar sobre um pouco de escatologia também depois, que é Jesus dizendo Mas que não é naqueles 40 segundos do Mas vídeo. não é nos 40 segundos. Aí que tá. Eu preciso focar e gastar a minha vida no primeiro passo, que é dizer para a pessoa: olha, Jesus pode mudar a tua história. Jesus pode transformar a sua vida para sempre. E aí aqui a pessoa começa a ser transformada. Tá entendendo? Então, compreender isso é libertador, porque eu me liberto da opinião das pessoas. Daí você tem que pregar sobre a volta de Jesus. Daí você tem que pregar sobre que o homem é depravado. E eu falo, meu lindo, pregue você. Exatamente. Você não é, É o que você fala. Pregue você. Eu faço isso aqui, você pode fazer um outro. Faça isso. O evangelho é muito amplo, dá para cada um pregar uma Sabe coisa. o que é interessante? É que eu vejo vários ministérios na Bíblia, mas eu não encontrei um ministério de alguém que dizia para outro o que ele tinha que fazer. Uhum. Eu sempre vi alguém... O ministério da indicação. Faça o sabe? Se você vê a lacuna, então talvez esse seja o seu propósito. Preencha a lacuna. Não tente fazer alguém preencher a lacuna que você encontrou. Muito bom. Todo mundo que encontrou uma lacuna na história criou alguma coisa. Por exemplo, Henry Ford viu uma lacuna. Não tinha carro, vou inventar um carro. Você tá entendendo? Preencha a lacuna. Já pensou se o Henry Ford olhasse pro Thomas Edison e disse assim: ei, cara, faz um carro. Não tem carro. Para com esse negócio de falar de luz. Entendeu? Esse é um princípio do business. Nunca aponte um problema que você não vai propor a solução. No mundo dos negócios, David, que a gente está mais por dentro, você não pode chegar para o CEO, para o gestor de uma equipe e falar assim: aqui tem um problema. Isso não existe. Você vai ser mandado embora. Tá? Você tem que chegar assim: aqui tem um problema e eu vejo que a solução é essa aqui. As pessoas na internet são o contrário. Elas querem apontar o que elas acham que é problema, mas não propõem solução nenhuma. Sim. Se ela estivesse numa empresa, ela não ficaria. Mas na vida ela acha que vai perdurar.